Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de hoje, tá? Onde falaremos aí sobre linha de tendências, tá? Como vocês identificarão esses níveis e negociarão aí ou compra ou venda. Bom, antes de iniciarmos, já peço que vocês se inscrevam aí no nosso canal, né? Deixe um like e compartilhe essa informação sobre o que vocês acham que é necessário, tá? Assim, acaba fortalecendo o canal e nos estimulando aí a gravar a cada semana, né, conteúdos de valor para todos vocês. É um pedido de toda a nossa equipe aí, para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para darmos início à nossa aula. Bom, eu compartilhei a tela aqui com vocês. Então, vejamos alguns exemplos aqui, tá? Lembrando que esses exemplos que eu passarei aqui para vocês são ativos de câmbio, tá? Mas serve para qualquer ativo, independente que vocês negociem commodities, criptomoedas, índice, enfim. Vamos pegar aqui o exemplo do euro NZD. Então, tem um euro versus o dólar neozelandês, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Como é que identificamos uma linha de tendência? Bom, já estamos cientes, né? Para quem negocia, provavelmente aí vocês já estão cientes que o preço, ele faz esses movimentos aqui, né? Tem uma tendência de baixa, ele faz esses movimentos. Para o mercado aqui reverter, ele tem que nos deixar estruturas de alta, né? Daí ele reverte. Confere. Se tem essa tendência. Aqui era de baixa, agora inicia uma tendência de alta, né? Bom, para identificarmos esses pontos aí de viradas, ou até mesmo para negociarmos, né? Utilizaremos aí linhas de tendência. Bom, e para uma linha de tendência ser válida, ela tem que ser válida após o terceiro toque, tá? Após o terceiro toque. Então, se o mercado aqui ele vem caindo, a nossa venda tem que ser após o terceiro toque, aqui. Nossa venda tem que ser próximo desses, tem que ser nesses topos aqui, tá, pessoal? Tem que ser nesses topos aqui. Quando o mercado ele perde essa linha de tendência, isso não quer dizer, vai possibilitar compra. Não, tá? Temos que aguardar uma estrutura de alta. Então, por mais que ele perca essa linha de tendência aqui, ele vem respeitando, está na tendência de baixa. Quando ele perde essa linha de tendência, isso só nos liga um alerta de que o preço já está cansado de cair, é claro, e de que possivelmente ele inicia uma nova tendência, mas isso não quer dizer que já autorizará a nossa compra, tá? E para negociarmos uma LTB, aqui uma LTA, aqui é uma LTB, agora é uma LTA, é dentro do mesmo exemplo, tá? É sempre quando o mercado se encontrar próximo dessa linha de tendência aqui. A gente vai comprar nesses fundinhos aqui, né? Isso é bem básico aí para vocês entender, tá? A gente vai comprar nesses fundos aqui, certo? Então, feito isso, creio eu que vocês estão cientes dessas movimentações. Vocês vão interligar somente esses fundos, tá? Para identificar essas linhas de tendência. Então, vamos aqui para o exemplo do NZD para entendermos, né? O que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, vejamos aqui, pessoal. Então, veja essas movimentações aqui. Só observe. Observe essas movimentações aqui. O preço fez isso aqui, né? O preço foi, voltou,
continua a subir novamente. Lembra das estruturas que acabamos de comentar? Ele voltou. Ele continuou a subir novamente, enfim. Ele continuou fazendo topos e fundos mais altos, né? Tá bem nítido aqui esse exemplo. Bom, e para identificarmos essas linhas de tendência, o que faremos? Interligamos os dois primeiros fundos aqui, tá? Então, vamos interligar este fundo com este fundo aqui. Perfeito. Interligamos, né? Esses dois fundos. Então, observe isto aqui. O preço confirmou um fundo aqui, nos confirmou um segundo fundo aqui. Interligamos, né, essa linha de tendência. Veja como ele respeitou. Ele voltou aqui para o toque aqui, tá? Essa linha de tendência. Voltou aqui novamente. Voltou aqui, tá? Daí aqui ele perdeu, tá? Nesta situação aqui ele perdeu essa linha de tendência. Ele fechou abaixo. Desta linha de tendência de alta. Veja que quando ele fecha abaixo, nós não fazemos nada, tá? Nós não fazemos nada. Observe que se alguém vendeu após ele perder essa linha de tendência de baixa, foi estopado nesta situação aqui, tá? Daí ele se lateralizou, depois voltou novamente. Então veja, pessoal, que quando ele faz movimentações, observe, ele deixou dois fundos aqui, ó. Observe como ele respeita, né? Só que, nesta situação aqui, observamos a inclinação do preço, né? Vejamos a inclinação do preço. Aqui nessa primeiro exemplo, veja como essa linha de tendência está bem inclinada, né? Para o alto, né? Então, veja aqui como está bem inclinada para o alto. Aqui nessas primeiras voltas, o preço ele foi e voltou, essas compras têm que ser em fundo, né? Possibilitando essas compras. E veja também os sinais deixados nessa linha de tendência, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, onde ele voltou e nos deixou esse dojizinho aqui nessa linha de tendência. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse primeiro exemplo. Então, observe aqui, ó. Ele voltou, a nossa compra seria quando ele rompesse estes topos aqui, tá? Estes topinhos aqui, certo? Estes topos aqui. Bom, acredito que vocês tenham entendido essas movimentações, como traçar essa linha de tendência. Quando ele chegar após o terceiro toque, né? Essa linha de tendência, procura um sinal nessa linha de tendência, reduz o tempo gráfico, e quando ele romper topo lá em 30 minutos, vocês realizam a entrada. Daí aqui ele reverte, né, pessoal? Ele reverteu aqui, tá? Ele reverteu aqui, ele rompeu, confere. Ele rompeu aqui. E inicia uma nova tendência, né? Uma tendência agora de baixo. Aqui ele caiu forte. Podemos traçar essa linha de tendência aqui, tá? Fechou um topo aqui. Fechou um segundo topo aqui, tá? E se ele voltar pela terceira vez aqui, possibilita uma nova entrada. Então, vamos lá. E se realmente ele possibilitou. Bom, ele está perdendo essa linha de tendência aqui. Já vejamos no exemplo anterior que não fazemos nada, né? Quando o preço perde essa linha de tendência. Então, temos que aguardar mais um pouco. Então, isso já está nos ligando um alerta de que possivelmente
o preço e ele iniciará uma nova tendência. Tá? Vou deixar essa linha de tendência aqui para vocês entenderem, né? Vamos lá. Já observa aqui, pessoal, que o preço, ele já nos deixa esses dois fundos aqui mais altos, tá? Já observamos que o preço deixou esses dois fundos aqui mais altos. Perfeito. As nossas compras tem que ser sempre aqui, tá? Quando ele voltar nesta linha de tendência aqui, certo? Vamos lá. Esse aumento ele voltou. Lembrando, pessoal, que esse desenho que vocês irão fazer, essa interligação, né, dessas linhas de tendência, conforme o preço vai se movimentando, você pode ir ajustando, tá? E ajustando. Então, observamos aqui, novamente, o preço ele nos deixa esse fundo e deixa um fundo mais alto aqui, tá? Então, temos essas duas possibilidades. Tem mais uma, essa possibilidade, né? Desses dois fundos aqui, eu já confirmo esses dois fundos mais altos, tá? E a nossa compra é quando ele voltar nesta linha de tendência, tá? Bom, tá voltando. Vejamos que aqui ele começa a nos deixar sinais e provavelmente continuará subindo. Então, quando o preço ele chega nessa linha de tendência, como neste exemplo aqui, ele perde aquela força, né? Tipo, ele está em tendência de alta. Se ele vir corrigir, quando ele chegar no próximo dessa linha de tendência de baixa, ele começa a perder força vendedora, né? Então, se pegarmos esses sinais aqui e reduzirmos lá para M30, reduzimos aqui para M30. Bom, aqui eu tenho um rompimento de topo, né? Aqui eu tenho um rompimento de topo, possibilitando uma comprinha aí, tá? Possibilitando uma compra aqui. Vamos lá. Se realmente ele fez aqui. Bom, se tivesse aqui com um para um, ele teria chego aqui do primeiro alvo, tá? Aqui já seria uma possível parcial. Vamos voltar lá para 4 horas novamente. Tá? Nós já pegamos essa comprinha aqui. Vamos ver se ele realmente vai voltar mais uma vez nessa linha de tendência, tá? Bom, tá voltando, né? Opa, aqui próximo dessa linha de tendência, novamente, ele nos deixa sinais de que possivelmente ele continuará subindo. Vamos lá para M15 ou M30. A gente, pessoal, temos que se basear sempre em fazer análise em tempos gráficos maiores para realizarmos a entrada em tempos gráficos menores. Se vocês não seguirem a risca, né, independente que seja day trade ou swing, ter como referência sempre o tempo gráfico maior, infelizmente, vão levar ele para mais stop, tá? Vamos lá, ele rompeu aqui novamente, está possibilitando uma comprinha, possibilitando uma compra.
Então, observe, quando negociamos a favor da tendência do tempo gráfico maior, tudo fica mais fácil, tá? Tudo fica mais fácil. Então, ele rompeu o topo aqui, tá? E possibilitando a comprinha, stop abaixo do fundo e o preço foi embora, tá? E o preço foi embora. Então, lá para 4 horas novamente. Bom, já pegamos essas movimentações. Se a nossa entrada, né, sempre está nessa linha de tendência, tá? Deixa ele continuar subindo, quando ele voltar nessa linha de tendência, daí sim, pensamos na possibilidade de comprar, tá? Então, vamos continuar para ver se realmente ele ainda possibilitou mais uma entrada, ou se ele perdeu essa linha de tendência. Bom, vejamos que ele não voltou nessa linha de tendência e continuou subindo, né? Então, descartamos a possibilidade aí de compra, tá? A nossa compra tem que ser nesta linha de tendência aqui. Bom, ele está voltando, né? Está voltando aqui nessa linha de tendência. Quando ele chegou próximo dessa linha de tendência aqui, pessoal, então vejamos que ele chegou novamente, tá? Essa linha de tendência. E nos deixou este sinal aqui em 4 horas. Vamos lá para 30 minutos? Bom, está nítido, né? Que isso aí está rompendo. Está rompendo aqui, né? Então aqui, ele rompeu esse topo. Aqui a nossa marcação. Perfeito. Então aqui, ele está querendo romper topo, né? Está rompendo ali, tá? Então veja aí o que aconteceu, tá, pessoal? Veja aí o que aconteceu. Então, pessoal, essa era uma aula aí sobre linha de tendência, tá? Falaremos aí sobre LTA, tá? A LTB, ela funciona da mesma, o mesmo exemplo da LTA. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de LTB. Para nós identificarmos aqui algum ponto de compra. Vou pegar aqui o wildcard. Então, observe que o preço ele respeita bem essas linhas de tendência. Então, veja esse exemplo aqui. O preço ele tocou, deixou um topo aqui, né? Voltou, deixou outro topo aqui. E quando ele voltou pela terceira vez nessa linha de tendência, veja o que aconteceu. Né? Veja o que aconteceu. Tá? Veja o que aconteceu. Então, pratique, trace esses pontos, né, de linha de tendência e pratique aí na conta demonstrativa para ver se realmente funciona no operacional de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço desde já a presença de todos, tá? E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e compartilhar com o que vocês acham que é necessária essa informação. Então, até mais, tá?